Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, né, os anos difíceis do período homérico, sobre os genos, né, um pouco da cronologia da Grécia Antiga. Bora lá? Então, entre os séculos 20 a.C. e o século 15 a.C., ocorreu na Grécia o chamado período minoico-cretense. Em 1450 a.C. aconteceu a destruição do Palácio de Knossos e início do período micênico. No século XII a.C. ocorreu a invasão dos dórios e a destruição de Micenas. No século XII a.C. até o século VIII a.C. ocorreu o chamado período homérico, né, de Homero e Hesíodo, né, da Guerra de Troia, das aventuras de Ulisses, né, Odisseia, os trabalhos dos dias e também da Teogonia de Hesíodo. Então, a Grécia Antiga, que tem o centro de difusão da civilização aqueia, né, para onde que ela se expandiu, provável rota de migração dos aqueus e ocupação dos eólios. Também tudo aqui no mapa, no livro. Né? É o Atlas Histórico Básico do José Jobson de Arruda. No século XII a.C. se inicia o período chamado Homérico, a entrada dos dórios na península do Peloponeso, conquistando a civilização creto-micênica. O nome foi uma homenagem aos poemas de Homero, que, utilizados como fontes documentais, permitiram aos estudiosos reconstruir essa fase da história da Grécia. Misturando suas crenças e sua cultura com os outros povos que já estavam na região, os dórios formaram o chamado mundo grego, que durante muitos séculos teria grande influência na região do mar Mediterrâneo. Os dórios eram grandes guerreiros e usavam armas feitas de ferro, até então desconhecidas na região. Cidades foram destruídas, palácios foram incendiados e com isso os contatos comerciais diminuíram. A população passou a viver apenas da agricultura e da criação de animais. E assim a civilização creto-micênica chegou ao fim. Então tem uma obra aqui, A Grécia Antiga, do Marcelo Rede, né, da coleção Que História é Essa? Baseado em pesquisas arqueológicas, o livro aborda desde a formação do povo grego até o período helenístico, apresentando aspectos políticos, econômicos e culturais e religiosos dessas populações. Né. As comunidades gregas passaram a se organizar em famílias, chamadas de genos, ou comunidades gentílicas, lideradas por um chefe guerreiro. A terra era coletiva e todos produziam para o seu próprio consumo. Os escravos faziam um trabalho mais pesado, eram integrantes de outros genos que haviam se tornado prisioneiros de guerra. No final do século VIII a.C., a comunidade gentílica entrou em crise. A população cresceu mais do que a quantidade de alimentos e, enquanto algumas famílias se apropriaram das melhores terras, outras não conseguiam sobreviver por conta própria. Muitas decidiram deixar a região e se fixar em outros lugares. Tem uma placa em bronze aqui datada do século VII a.C., do Museu of Fine Arts, que está em Boston, nos Estados Unidos. E tem uma estatueta de cavalo em bronze também do século VIII a.C., que está no Altes Museu em Berlim, na Alemanha. Então é isso aí. Isso é um pouco da história da Grécia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, vivos. Até a próxima.